Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, o chamado de Abrão, baseado no texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Aqui temos o chamado pelo qual Abrão foi levado da terra do seu nascimento à terra da promessa, o que estava designado tanto para testar sua fé e obediência, como para separá-lo e consagrá-lo para Deus, como também para serviços e favores especiais que lhe foram designados. Quanto às circunstâncias deste chamado, podemos, de alguma maneira, ser esclarecidos com o conhecimento das palavras de Estevão, Atos 7, verso 2, onde nos é dito: primeiro, que a glória de Deus apareceu a Abrão. Para fazer este chamado, apareceu com tais manifestações da sua glória, que não deu oportunidade para Abrão duvidar da divina autoridade deste chamado. Posteriormente, Deus lhe falou de diversas maneiras. Mas esta primeira vez, quando a correspondência estava sendo estabelecida, ele lhe apareceu como o Deus de glória e falou com ele. Segundo, que este chamado foi feito na Mesopotâmia antes de Abraão habitar em Harã. Por isto, interpretamos corretamente que o Senhor tinha falado com Abraão, especificamente, em Ur dos Caldeus. E em obediência a este chamado, como Estevão continua relatando a história, Atos 7, verso 4, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, por aproximadamente 5 anos. E depois que seu pai faleceu por uma nova ordem, que se seguiu a anterior, Deus o trouxe à terra de Canaã. Alguns pensam que Harã se localizava na Caldeia, e seria ainda uma parte da terra de Abrão, ou que Abrão, tendo permanecido ali durante 5 anos, começou a chamá-la de sua terra, a criar raízes ali, até que Deus o fez saber que este não era o lugar ao qual ele estava destinado. Observe que se Deus nos ama e tem misericórdia reservada para nós, Ele não permitirá que aceitemos o nosso descanso antes de chegar a Canaã, mas graciosamente irá repetir os seus chamados, até que a boa obra comece a realizar-se, e as nossas almas repousem em Deus somente. No chamado propriamente dito, nós temos um preceito e uma promessa. Ponto número 1. Um preceito de teste. Sai-te da tua terra. Versículo 1. Agora, primeiro, por este preceito, ele foi submetido a uma prova que testava se ele amava a sua terra natal e os seus amigos queridos, ou se poderia voluntariamente deixar tudo para seguir a Deus.
A sua terra tinha se tornado idólatra, a sua parentela e a casa de seu pai era uma tentação constante para ele. E ele não poderia continuar com eles sem perigo de ser infectado. Portanto, saia, Ike, vá de Tibi, saia logo. Com toda a velocidade, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Gênesis 19:17. Observe que aqueles que estão em situação de pecado devem se interessar por fazer todo o possível para sair dela rapidamente. Sai por ti mesmo, segundo a interpretação de alguns, isto é, para o teu próprio bem. Observe que aqueles que abandonam os seus pecados e que se voltam a Deus ganharão indescritivelmente com a mudança. Provérbios 9, verso 12. Esta ordem que Deus deu a Abraão é praticamente o mesmo chamado do Evangelho, pelo qual toda a semente espiritual do fiel Abraão é trazida ao concerto com Deus. Pois o afeto natural deve abrir caminho à graça divina. A nossa terra nos é querida, os nossos parentes ainda mais queridos, e a casa do nosso Pai é o que mais queremos. Mas ainda assim, tudo isto deve ser odiado. Lucas 14:26. Isto é, nós devemos amar tudo isto menos do que amamos a Cristo. Amar muito menos tudo isto em comparação com Ele, e sempre que qualquer uma destas coisas ou pessoas vier a competir com Ele, deverá ser rejeitada, e a preferência deverá ser dada à vontade e à honra do Senhor Jesus. O pecado e todas as oportunidades para que ele ocorra devem ser abandonados, em particular as más companhias. Nós devemos abandonar todos os ídolos de iniquidade que se instalaram nos nossos corações e sair do caminho da tentação, arrancando até mesmo o olho direito se nos levar ao pecado. Mateus 5:29, voluntariamente separando-nos daquilo que nos é querido, quando não podemos conservá-lo sem prejudicar a nossa integridade. Aqueles que se decidem a observar os mandamentos de Deus devem abandonar a companhia dos malfeitores. Salmo 119, verso 115, Atos 2, verso 40. O mundo e todos os nossos prazeres nele devem ser encarados com indiferença e um desprezo sagrados. Nós não devemos mais considerá-lo como a nossa terra ou a nossa casa, mas como a nossa hospedaria, e, de maneira correspondente, devemos ser indiferentes a ele e viver acima dele, deixar de querê-lo. Segundo, por este preceito ele foi testado, se poderia confiar em Deus, mesmo sem poder vê-lo, pois precisava deixar sua própria terra para ir a uma terra que Deus iria lhe mostrar. Deus não diz, é uma terra que eu te darei, mas apenas uma terra que eu te mostrarei. Tampouco ele lhe diz qual era esta terra, nem que tipo de terra era. Mas ele devia seguir a Deus com uma fé implícita e aceitar a palavra de Deus sobre a terra de maneira geral, embora não tivesse recebido nenhuma garantia especial de que não sairia perdendo ao deixar sua terra para seguir a Deus. Observe que aqueles que lidam com Deus devem lidar com confiança. Nós devemos substituir todas as coisas que são vistas por coisas que não são vistas, e submetermos as aflições deste tempo presente, esperando uma glória que ainda há de ser revelada. Romanos 8:18. Pois ainda não é manifesto o que devemos de ser. 1 João 3, verso 2. Não mais do que a Abrão, quando Deus o chamou a uma terra que lhe mostraria, ensinando-o assim a viver dependendo constantemente da sua orientação e com seus olhos voltados para ele. Ponto número 2. Aqui está uma promessa encorajadora, ou melhor, uma complicação de promessas
muitas e excessivamente grandiosas e preciosas. Observe que todos os preceitos de Deus são acompanhados de promessas aos obedientes. Ele mesmo se dá a conhecer também como aquele que recompensa, se obedecermos à sua ordem. Deus não deixará de cumprir a promessa. Aqui há 6 promessas. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Quando Deus o tirou do seu próprio povo, prometeu fazer dele a cabeça de outro. Ele o fez deixar de ser o ramo de um zambujeiro para fazer dele a raiz de uma boa oliveira. Esta promessa foi um grande alívio e apreensão de Abrão, pois ele não tinha filhos. Observe que Deus sabe como adequar os seus favores à necessidade dos seus filhos. Aquele que tem um emplastro para cada ferida irá fornecer um para aquela que for mais dolorosa. Um grande teste para a fé de Abrão. Pois a sua esposa tinha sido estéril por muito tempo, de modo que, se ele cresce, isto seria contra as esperanças, e a sua fé deveria estar edificada exclusivamente sobre aquele poder que de pedras pode suscitar filhos a Abraão e fazer deles uma grande nação. Observe que Deus faz nações. Através dele, nações nascem de uma só vez. Isaías 66, verso 8. E ele fala de edificá-las e plantá-las. Jeremias 18, verso 9. E se uma nação for grande em riqueza e poder, é Deus que a faz grande. Deus pode criar grandes nações a partir de terra seca e pode fazer com que o menor seja 1000. A segunda promessa: abençoar-te-ei. Particularmente, com as bênçãos da fertilidade na multiplicação, como tinha abençoado a Adão e a Noé, ou de maneira geral. Eu o abençoarei com todo tipo de bênçãos, tanto as mais elevadas quanto as mais simples. Deixe a casa do seu pai e lhe darei a bênção de um pai, melhor do que a dos seus progenitores. Observe que os crentes obedientes terão certeza de herdar as bênçãos. A terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Ao deixar sua terra, ele perdeu ali o seu nome. Não se preocupe com isto, diz Deus, mas confie em mim. E eu lhe farei um nome maior do que você poderia ter tido ali. Não tendo filhos, ele temia não ter um nome. Mas Deus fará dele uma grande nação, e desta maneira lhe engrandecerá o seu grande nome. Observe que Deus é a fonte de honra, e dele vem a promoção. 1 Samuel 2, verso 8. O nome dos crentes obedientes certamente será celebrado e engrandecido. O melhor testemunho é aquele que os antigos alcançaram pela fé. Hebreus 11, verso 2. A quarta promessa: tu serás uma bênção, isto é, a sua felicidade será um exemplo de felicidade, de modo que aqueles que quiserem abençoar os seus amigos, bastará rogar que Deus os faça como Abrão. Como em Ruth 4, verso 11. Observe que a maneira como Deus lida com os crentes é tão gentil e graciosa que não precisamos desejar, nem a nós mesmos, nem aos nossos amigos, melhor tratamento que este. Ter a Deus como nosso amigo é bênção suficiente. A sua vida será uma bênção aos lugares onde você estiver. Observe que os bons homens são as bênçãos da sua terra. E o fato de que assim sejam é a sua indescritível honra e felicidade. A quinta promessa: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto cria um tipo de aliança ofensiva e defensiva entre Deus e Abrão. Abrão abraçou sinceramente a causa de Deus e aqui Deus promete se interessar pela dele. Ele promete ser um amigo dos seus amigos, a considerar as gentilezas feitas a Abrão como feitas a ele mesmo e a recompensá-las adequadamente.
Deus irá cuidar para que ninguém saia perdedor. No longo caminho, por nenhum serviço feito pelo seu povo. Até mesmo um copo de água fria será recompensado. Ele promete manifestar-se contra os seus inimigos. Estes são aqueles que odiavam e amaldiçoavam o próprio Abrão. Mas, embora as suas maldições infundadas não possam ferir a Abrão, a justa maldição de Deus certamente os dominará e arruinará. Números 24, verso 9. Esta é uma boa razão pela qual nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, porque é suficiente que Deus os amaldiçoe. Salmo 38, versos 13 a 15. A sexta promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que coroou todas as demais, pois ela aponta para o Messias, em quem todas as promessas são cumpridas. Observe que Jesus Cristo é a grande bênção do mundo, a maior com que o mundo jamais foi abençoado. Ele é uma bênção familiar. Por ele vem a salvação à casa. Lucas 19, verso 9. Quando contarmos as bênçãos da nossa família, devemos colocar Cristo no imprimis, primeiro lugar, como a bênção das bênçãos. Mas como podem ser todas as famílias da terra abençoadas em Cristo, quando tantas são estranhas a Ele? Resposta. Todos os que são abençoados nele. Atos 4, verso 12. Todos os que creem, não importa a qual família pertençam, serão abençoados nele. Alguns de todas as famílias da terra são abençoados nele. Existem algumas bênçãos com as quais todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo. Pois a salvação do Evangelho é a salvação comum. Judas 3. É uma grande honra relacionar-se com Cristo. O fato de que o Messias seria fruto dos seus lombos engrandeceu o nome de Abraão muito mais do que o fato de que ele seria o pai de muitas nações. Foi uma grande honra para Abraão ser o seu pai, pela natureza, ou seja, ser o patriarca da sua descendência. A nossa será sermos seus irmãos pela graça. Mateus 12, verso 50.